O vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre emuladores, pessoal. Você que tem aí vontade de entender como funcionam os emuladores no Nintendo Switch, nesse vídeo eu vou explicar tudo certinho. Então fica comigo até o final para você entender como que funciona todos os emuladores aí no Nintendo Switch, até onde ele aguenta e algumas informações importantes aí sobre os emuladores. Valeu? Antes disso, eu gosto sempre de lembrar, pessoal, se você está tendo alguma dificuldade com o Nintendo Switch desbloqueado, entre em contato com a gente. Tem uns auxílio técnico via WhatsApp para resolver qualquer problema de Nintendo Switch desbloqueado. E também temos o TV Online, aplicativo de TV Online com todos os canais abertos e fechados, mais filmes e séries de todas as plataformas, filmes do cinema. Você vai encontrar nesse aplicativo, um aplicativo completo ali com planos a partir de 40 ou 45 reais, depende do aplicativo. Trabalhamos com vários aplicativos. No caso do auxílio técnico, é um atendimento personalizado via WhatsApp ali. Na sua casa mesmo você vai conseguir resolver problemas de Nintendo Switch desbloqueado, certo? Seja para você baixar, instalar jogos aí, seja para você colocar um emulador, traduções, seja para temas, ou o que você quiser aprender ou resolver de problema de Nintendo Switch desbloqueado, é aqui, certo? Via WhatsApp, a preços baixos você vai estar resolvendo. Então vamos para o vídeo entender sobre os emuladores agora. Então eu estou aqui, pessoal, para começar falando sobre baixar os emuladores diretamente do Switch, diretamente do Switch, pessoal. Vai depender muito do que você tem de configuração na sua loja aí de tinfoil, que é para baixar o jogo diretamente da internet e instalar aí no seu dispositivo, né? Dependendo de onde ele está pegando, vai ter variação. Então vai ter uns que vai ter, dependendo do servidor que você estiver usando, não vai ter, então vai ter essa variação. Como que funcionam os emuladores aqui? Quando você baixa diretamente do aparelho, como eu estou mostrando aqui, ó, nesse aplicativo. Diretamente do aparelho vocês vão ver os aplicativos oficiais da Nintendo, os emuladores oficiais da Nintendo. Uma coisa que fica muito confuso pro pessoal é que a Nintendo ela lançou os próprios emuladores dela, que é para emular jogos antigos, jogos clássicos, né, como Game Boy, Game Boy Advance, 64, aí tem o Famicom, que é o Super Nintendo japonês, tem o Super Nintendo, tem o Nintendinho. Tem o Mega Drive também, que é uma parceria que a Sega fez com a Nintendo. Então tem esses emuladores que são oficiais, né? Aí o que acontece nesses emuladores oficiais, pessoal? Tem alguns deles que são modificados, né, pela comunidade, né, dos nintendistas, jogadores aí, que criam mods para poder esses emuladores ter mais jogo e às vezes até jogos em português. Então essa é uma variação desses emuladores, certo? Aqui que eu estou explicando para vocês são os emuladores oficiais da Nintendo. Então esses são em vermelho no fundo, são os emuladores oficiais da Nintendo. Então, basicamente, esses são os principais emuladores, certo? Fora esses, pessoal, tem outro sistema ali de instalação de jogos antigos. Então, eu estou aqui no tinfoil de novo para mostrar para vocês outro procedimento que o pessoal utiliza bastante para jogar jogos antigos, jogos clássicos. Qual que é esse procedimento, pessoal? Esse procedimento é você instalar o jogo antigo diretamente no Switch, né? Você consegue instalar um jogo de Atari, um jogo de Super Nintendo. Ó. Aqui tem alguns jogos, deixa eu te deixar em lista para ficar mais fácil de entender. Ó. Aqui, ó, são jogos aqui, por exemplo, de Atari. Vai ter jogos de Neo Geo, né, ó. Cada um tem a sua nomenclatura ali no final, ó. A26 quer dizer que é os jogos de Atari, né? Ó, vamos descer aqui para mostrar para vocês mais, ó. Vou tentar achar aqui, deixa eu descer mais rápido para mostrar para vocês a variação que vai ter, ó. Tem jogos de Atari, de Game Boy, ó. Tá vendo que tem o GB no final? Quer dizer que são jogos de Game Boy. O que mais temos aqui de nomenclatura diferente? Temos o GBC, Game Boy Color. Temos de NES, que é o Nintendinho, né? GB. Esse GB... Game Boy, isso. Vamos lá. O que mais que temos aqui? Vou descer mais um pouco. Para vocês verem até os emuladores que tem aqui, ó. Que é disponível. Então, aqui no caso seria o jogo direto. Então, aqui nesse formato aqui, seria, ó, Bomberman. Esse aqui eu não sei qual plataforma que é. TG16. Esse eu não conheço, mas é uma outra plataforma. O Switch, pessoal, aguenta até mais ou menos o Nintendo 64, o Dreamcast. Os jogos de Dreamcast ele aceita, ele aguenta. Quando você chega no PS2, GameCube, Wii, ele já não aceita, pessoal. O pessoal faz muita gambiarra utilizando o RetroArch, que é uma outra coisa que eu vou explicar daqui pra frente. Deixa eu só encerrar essa parte aqui do tinfoil, que são jogos clássicos baixados diretamente do aparelho. Então tem esse outro método aqui. Olha lá, SMS, não sei, Sega, né, que é o SG. O que mais que temos aqui? Deixa eu tentar encontrar SMS, não sei qual plataforma que é SMS. Deve ser Super Master System, pode ser, né?
Mas tem essas abreviações, porque caso você queira procurar pela plataforma X ou Y, você coloca ali o nome da plataforma, o Game Gear, né, que é GG, né? O Super Nintendo, que é SNES. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu finalizar mais aqui. C64, esse eu não manjo muito. Mas vamos descer aqui. Tô descendo aqui pra mostrar pra vocês. É que tem muito jogo, então fica difícil mostrar pra vocês tudo para o vídeo não ficar tão longo, né? Mas deixa eu tentar passar aqui a parte do SNES. Tem PlayStation, pessoal. Jogos do PlayStation, jogos de Atari, Neo Geo. Tem jogos do Dreamcast, igual eu falei. Sega CD. Deixa eu tentar mostrar mais um pouco aqui. NDS. Alguns jogos de NDS você consegue jogar aqui, tranquilo. São poucos, mas dá. É porque no caso no Nintendo DS, pessoal, o Switch aguenta rodar ali, mas tem que utilizar um outro aplicativo, né? Aí eu vou mostrar pra vocês já aproveitando, então, qual aplicativo que é. Para você poder rodar NDS, você vai ter que ter esse aplicativo aqui no seu sistema, que se chama... Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Esse aqui, ó, Melon DS. Para rodar o DS, você utiliza esse aplicativo e baixa as ROMs para você poder jogar. Não dali do tinfoil, mas você baixa da internet e cria uma pasta para poder encontrar, certo? No caso de NDS. Mas até Dreamcast, por exemplo, 64, Dreamcast, Atari, você encontra diretamente no tinfoil, igual eu mostrei aqui, certo? Então tem esse método, tem aqueles emuladores em vermelho, que é os oficiais da Nintendo. Tem esses jogos aqui que você instala diretamente no aparelho, né? Eu vou tentar instalar algum aqui de Play. Tentar achar um de PlayStation, que é mais fácil para vocês entenderem ali o funcionamento. Deixa eu chegar até a parte de PlayStation. Tô chegando 3DS. 3DS ele até tem aqui, mas ele não roda bem, pessoal. Nem adianta instalar, que eu já testei vários jogos. Roda bem mal e não é indicado. Vamos lá, vamos tentar baixar um aqui de Play. Quero baixar um de PlayStation para demonstrar para vocês como é que funciona ali o jogo, né? Como que ele baixa, como que ele instala, pra vocês entenderem ali. Vamos tentar achar um aqui. Aqui, ó, PSX. Crash Bash. Não conheço esse, mas pode ser esse. Vamos usar esse aqui como base. Então vamos lá. Ele baixa o arquivo e instala. Quando você vai abrir, ele instala como se fosse uma pequena aplicação para rodar o jogo, entendeu? Ele instala primeiro uma coisa e depois ele abre o jogo, para abrir o jogo, certo? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Crash. A primeira vez que você aperta, depois que você baixou, ele meio que instala como se fosse um arquivo para fazer o jogo rodar no Switch, ó. Olha lá, instalou o arquivo e ele vai pedir para você abrir novamente o jogo. Aí você abre novamente e ele já abre o jogo. Então é assim que vai funcionar os jogos antigos diretamente no Switch. Quando você baixa ali pelo tinfoil diretamente. Então, espero ter respondido um pouco das perguntas que muita gente faz aqui. É a questão dos emuladores, como que funcionam os emuladores no Nintendo Switch. Então, tem esse método que você instala o jogo diretamente no Switch, o jogo antigo, que é pelo tinfoil ali. Tem o método que você tem os emuladores oficiais da Nintendo, que tem uma quantidade X de games ali, e não dá para adicionar mais. Porém, o pessoal faz uns mods que modifica ali e consegue colocar mais jogos modificados, né? Então tá aí. O NDS você precisa daquele Melon DS. Aqui pra você ver, tá aqui o Play, né? Vou mostrar pra vocês. Então tá aqui, tá aqui. Vamos voltar aqui agora. Outra explicação também, que é importante falar sobre os emuladores, pessoal. Pra você poder rodar todos os emuladores, ou até mesmo baixar jogos diretamente do seu Switch, você precisa configurar ele da forma correta, porque baixe corretamente, para que tenha tudo para você baixar normalmente ali. E também no caso dos emuladores oficiais da Nintendo, você tem que achar lugares que sejam bons, que aí vai ter os emuladores normais e os emuladores modificados, certo? Outra coisa aqui também, ó, aqui já tô com alguns jogos instalados de Play 1 que eu gosto, então para mostrar para vocês que tem ali. Outra coisa, situação que tem é o RetroArch, pessoal. Esse emulador que tem aqui do Play é um emulador que foi criado junto ao DuckStation, né, que é um emulador de Play 1, e foi modificado para jogar aqui no Switch, né, para rodar no Switch. Só que a base dele é como se fosse um RetroArch. Então, para quem conhece o RetroArch, vai entender a aparência desse aplicativo, ó, que você tem que encontrar os arquivos do jogo para poder jogar, certo? Então, a aparência dele lembra o RetroArch.
Pra quem pergunta muito do RetroArch, pessoal, o RetroArch funciona no Switch? Sim, o RetroArch funciona no Switch. Só por alguns motivos ali de ser um pouquinho complicadinho, mais chatinho de instalar. Também outra coisa que eu acho que atrapalha muito é na hora que você atualiza o desbloqueio que você tem que tirar ele. Então eu opto por não pôr. Porque o RetroArch ele meio que ele vai te dar trabalho. Ele até funciona, mas na minha visão ele te dá muito trabalho no Switch. Porque quando você vai atualizar o desbloqueio, você tem que tirar ele, aí você tem que pôr ele novamente, e ele é pesado porque ele tem bastante jogos dependendo da configuração que você está colocando. Então eu acho meio que é um transtorno que eu não quero ter aqui. Então, mas o RetroArch também funciona, e aí você pode pôr dentro do RetroArch alguns aplicativos de emuladores, né? Eu vejo o pessoal testando aquele Dolphin e entre outros aplicativos, mas eu na minha visão, no meu gosto, eu acho que não roda bem os jogos. Então, eu opto por falar para vocês aqui que não compensa. Não compensa pro GameCube, Wii, PlayStation 2, isso daí não compensa. O Switch esse Switch não comporta. Pode ser que lá no Switch 2, se tiver um desbloqueio, funcione, mas nesse aqui não funciona, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham ficado claro para vocês aí como é que funcionam os emuladores. Tem essas 3 formas, né? Pelo próprio Tinfoil, você baixa o jogo antigo. Pelos emuladores oficiais da Nintendo, que tem já alguns jogos dentro dele. Ou emuladores oficiais da Nintendo que está modificado ali com jogos adicionados e jogos em português do Brasil. E também tem o RetroArch, que é o RetroArch, que ele tem aquela ampla quantidade de emuladores dentro dele. E aí você pode fazer vários tipos de configuração para tentar rodar no seu Switch, certo? Mas o que eu vejo muito é que o limite do Switch realmente é o Dreamcast. Ele chega ali no Dreamcast, né? Então Neo Geo, Sega CD, Mega Drive, Super Nintendo, 64, PlayStation, Game Boy Color, Game Boy normal, Game Boy Advance. Isso aí você vai conseguir rodar tranquilamente. Mas quando começa a chegar no GameCube, Wii, que mais? Play 2, que o pessoal pergunta muito. Isso daí eu acho que já não é bom, porque não roda bem. Então a experiência não vai ser boa. Então fica aí essa dica para vocês que estão querendo entender ali como é que funcionam os emuladores no Nintendo Switch. Agradeço a todos nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Quem puder se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Se precisar de auxílio técnico, nós temos auxílio técnico via WhatsApp, personalizado a preços baixos. Se precisar de TV online, também temos. E também segue a gente nas nossas redes, que a gente está sempre trazendo bastante conteúdo. Valeu, fui!